Salve, salve, meus amigos do CP Iuris, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Gaspar, sou promotor de justiça aqui no estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Eleitoral. Recebi com muita honra, com muita alegria, mais esse convite do CP Iuris, dessa vez para estar à frente da disciplina de Direito Eleitoral pela segunda vez aqui no Mais 18 Extreme, nosso curso completo de Direito Eleitoral do CP Iuris. Pessoal, é o seguinte, nesse nosso curso vamos abordar todos os temas relevantes, todos os temas importantes de direito eleitoral. Aí vocês podem me perguntar assim, poxa Bruno, mas nas provas de direito eleitoral só tem caído letra seca de lei, principalmente nas primeiras fases. É verdade, tá? Mas nós vamos tratar sobre vários dispositivos legais e constitucionais do direito eleitoral aqui no nosso curso, são todos os dispositivos mais importantes, tá? E além disso, para mim é importante que vocês entendam o contexto do direito eleitoral, tá? Entendam a lógica do direito eleitoral para vocês conseguirem responder com mais facilidade as questões lá na hora da prova de vocês, tá bom? Meus amigos, desde já quero deixar meu contato para vocês, meus contatos, vocês podem entrar tranquilamente em contato comigo através desses dois canais, do Instagram, @prof.brunogaspar, sempre coloco lá dicas de direito eleitoral, jurisprudência atualizada de direito eleitoral, então @prof.brunogaspar, ou através, podem tirar dúvidas comigo também, através do bruno.eleitoral2016@gmail.com. Meus amigos, vamos dar então início ao nosso curso completo de direito eleitoral, vamos desde já começar a nossa aula 1, e nessa aula 1, nesse primeiro bloco da aula 1, vamos conversar sobre os princípios fundamentais do direito eleitoral. Primeiro princípio que eu quero conversar com vocês é o princípio da isonomia, tá? O que significa o princípio da isonomia dentro do âmbito do direito eleitoral? Todos os candidatos devem concorrer em igualdade de condições. E são várias as normas, vários os dispositivos legais eleitorais que demonstram esse princípio da isonomia, essa necessidade de todos os candidatos concorrerem em igualdade de condições. Botei até aqui como exemplos, né? Quando o legislador tipificou as condutas vedadas aos agentes públicos, lá no artigo 73 da lei e seguintes, da lei 9.504 de 97, assim quando ele estabeleceu uma data uniforme para o início da propaganda eleitoral, que é após o dia 15 de agosto do ano das eleições, ele tem por objetivo preservar a igualdade entre os concorrentes, que todas as campanhas eleitorais comecem no mesmo momento, que os políticos vinculados a agentes públicos não tenham vantagem sobre aqueles que não são vinculados a agentes públicos e, consequentemente, todos os candidatos concorram em igualdade de condições. Tá? Esse é o primeiro princípio que eu gostaria de conversar com vocês. O segundo princípio é o princípio republicano, né? O artigo 1º caput da Constituição Federal, nesse dispositivo fica claro que no Brasil adotou-se a república como forma de governo. E o que significa isso, adotar a república como forma de governo? Tem vários significados, mas a gente poderia colocar como exemplo que os mandatos eletivos tem prazo determinado. O que significa um mandato eletivo com prazo determinado? De tempos em tempos, o povo tem que ser chamado a decidir novamente. De tempos em tempos, tem que ter novas eleições e, consequentemente, possibilitar a alternância do poder. Isso é justamente o contrário do que acontece numa monarquia. Por quê? Quais são as características principais de uma monarquia? Vitaliciedade e hereditariedade do chefe do Estado. Então esse é o segundo princípio fundamental do direito eleitoral que eu queria tratar com vocês, que é o princípio republicano, tá? Mandatos com tempo determinado, eleições realizadas de tempos em tempos, de forma a possibilitar a alternância de poder. Terceiro princípio, o princípio da celeridade. Os processos que tramitam perante a Justiça Eleitoral devem receber andamento célere, e isso está previsto também em algumas normas da nossa legislação eleitoral. Como exemplo, eu coloquei aqui o artigo 94 da Lei 9.504 de 97, vocês podem ler daqui a pouco, e também o artigo 16 da Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 90, que fala justamente que os prazos eleitorais
durante o período que está ali previsto, eles não se suspendem aos sábados, aos domingos, nem aos feriados. Tá? Então, muito importante, esse artigo 16 da Lei Complementar 64/90 é um daqueles que já foi cobrado várias vezes em provas preliminares. Então, vocês têm que ler esse dispositivo e ver exatamente o que ele diz, porque ele pode ser cobrado também em uma prova objetiva. Princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. O que é esse princípio da anualidade? Ele está previsto no artigo 16 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. A lei entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tá? Ela entra em vigor, só pode ser aplicada à eleição que ocorra um ano da data de sua vigência. Meus amigos, esse dispositivo é um dos mais importantes, fica toda hora em prova também. Qual é o objetivo desse princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral? É evitar a mudança das regras do jogo às vésperas do pleito. É evitar uma alteração casuística da legislação para beneficiar o candidato A, B ou C. Tá? Esse é o objetivo do princípio da anualidade e não esqueçam desse dispositivo, artigo 16 da Constituição Federal, importantíssimo. Princípio da moralidade, está no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, dever de ética de todos os participantes do jogo eleitoral, tá? O mandato obtido através de práticas ilícitas e imorais não possui legitimidade e pode até ser cassado através das ações eleitorais que temos previstas na nossa legislação eleitoral e até da ação de impugnação de mandato eletivo que é previsto no artigo 14, parágrafo 10 da Constituição. Então, o princípio da moralidade também é um princípio muito importante. Princípio do indúbio pro voto. Trata-se do princípio do aproveitamento do voto, que deve pautar a atuação da justiça eleitoral com o objetivo de preservar ao máximo a vontade do eleitor. Meus amigos, sempre o jogador tem que ter isso em mente, vocês também na hora de fazer a prova, tá? Preservar a soberania popular, preservar a vontade do eleitorado. Esse princípio está previsto no artigo 219, ele está descrito, não com todas as letras, mas bem explicado através do artigo 219 do Código Eleitoral, que fala: na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Ou seja, você não pronuncia uma nulidade se não houver prejuízo, em respeito a quê? Ao princípio da soberania popular, ao princípio de proteger a vontade do eleitor. Então, indúbio pro voto, preservando-se a vontade do eleitor. Tá? Esses são os 6 princípios mais rápidos de se explicar, princípios fundamentais do direito eleitoral mais rápidos de se explicar. E agora eu quero conversar com vocês sobre outros 2 princípios, cujo estudo vai se estender até o final do bloco. Tá? Porque vamos estudar a soberania popular, que é um princípio importantíssimo, mas dentro dele o sufrágio universal, a cidadania ativa e pacífica e o voto. Depois vamos estudar o princípio da democracia. Aí vamos estudar democracia, democracia direta, indireta e semi-direta. Tá bom? Meus amigos, soberania popular. O que é o poder soberano? O poder soberano tem que ter aquela ideia do poder supremo. É aquele poder que não se submete a nenhum outro poder. O poder estatal necessariamente tem que ser um poder soberano, um poder supremo, na medida que o governante precisa implementar aquelas medidas, aquelas políticas que ele entende convenientes e importantes para o desenvolvimento do seu governo. Tá? Então, o poder soberano é o poder supremo, aquele que não pode ser submetido a nenhum outro poder. Quando eu falo sobre poder soberano, quando eu falo sobre poder supremo, eu posso estar passando de forma equivocada a ideia de um poder arbitrário, mas não é por aí. Por quê? Porque o poder soberano, ele necessariamente tem que ser democrático, isso está previsto na nossa Constituição. O Estado democrático de direito é aquele que se submete às normas
por ele próprio criadas. Não é isso? Então, o poder soberano tem que ser um poder democrático. E a Constituição Federal de 1988 deixou isso muito claro no artigo 1º, parágrafo único. Olha só, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, o poder soberano emana do povo, é um poder democrático e ele é exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o poder soberano não é autoritário, ele decorre do povo e foi a própria Constituição Federal que também estabeleceu a forma com que esse poder soberano, que essa soberania popular seja exercida. Olha só, artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tá? Esses três a gente ainda vai falar aqui, talvez até dentro desse bloco ainda. Mas agora eu quero conversar com vocês sobre o sufrágio universal e sobre o voto direto e secreto dentro desse conceito de soberania popular. Gente, o que é o sufrágio? O sufrágio é um direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de eleger, de ser eleito e de participar da organização e da atividade do poder estatal. Resumindo, meus amigos, é o poder de decidir sobre os rumos da administração pública, ou votando ou sendo votado. É o poder de decidir sobre os rumos da administração, é o poder de decidir sobre os rumos da comunidade, sobre o destino de uma comunidade, ou votando ou sendo votado. Então percebam que o sufrágio ele apresenta duas concepções, uma concepção ativa e uma concepção passiva. A capacidade eleitoral ativa, conhecida como ius sufrágio, significa o direito de votar. O ius sufrágio é o direito de eleger representantes. Já a capacidade eleitoral passiva, que é o ius honorum, ou cidadania passiva, significa o direito de ser escolhido como representante do povo, o direito de ser escolhido dentro de um processo eleitoral. Tá? Esse direito não é a todos atribuído, mas somente a pessoas que preenchem determinados requisitos. A gente vai falar sobre isso mais para frente do nosso curso, sobre os requisitos para a pessoa se candidatar a um cargo público eletivo. Dentro desse contexto de sufrágio, que eu falei que é um direito subjetivo de decidir sobre o destino de uma comunidade, decidir sobre os futuros da administração pública, ou votando ou sendo votado, existe dentro da nossa Constituição, isso está falado lá, a palavra sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? E qual é a diferença do sufrágio universal que é adotado no Brasil de um sufrágio restrito? Sufrágio universal se caracteriza pela concessão genérica da cidadania, tá? E aqui é importante fazer uma distinção, tá? A existência de uma restrição não retira o caráter universal do sufrágio, nem do sufrágio exercido no Brasil, nem de qualquer outro sufrágio, tá? Qual o maior exemplo disso? Menores de 16 anos. O menor, isso é uma restrição ao sufrágio? É uma restrição ao sufrágio. E aqui no Brasil, menores de 16 anos não podem votar, não é isso? Não tem dúvidas em relação a isso. Perfeito. A proibição de menores de 16 anos exercerem o sufrágio, de votarem, é uma restrição razoável? Considerada razoável? Sim, diante do quê? Diante da pouca maturidade de menores de 16 anos. Portanto, existe uma restrição? Sim, existe uma restrição dentro de um sufrágio universal, que é o sufrágio exercido no Brasil. Essa restrição é razoável? É. Então, não retira o caráter universal
do sufrágio exercido no Brasil. Certo? Que tipo de restrição não pode ter dentro de um sufrágio universal? Não se admitem restrições por motivos étnicos, por motivos de riqueza ou de capacidade intelectual. Tá? Essas são restrições que não são admitidas dentro do conceito de sufrágio universal. Tá? Por outro lado, o sufrágio restrito é aquele concedido a tão só uma minoria que preencha determinados requisitos econômicos, sociais e culturais. Aí nós temos o sufrágio censitário, que é o sufrágio fundado na capacidade econômica do indivíduo, sufrágio cultural ou capacitário, que é o sufrágio fundado na aptidão intelectual dos indivíduos, o sufrágio masculino, que é aquele que veta a participação das mulheres nas eleições. Enfim, o que distingue o sufrágio universal do sufrágio restrito não é a existência de uma restrição. O que distingue o sufrágio universal do sufrágio restrito é a razoabilidade dessa restrição. Tá certo, pessoal? Não confundam isso. Não tem problema existir restrição. A existência da restrição não retira o caráter universal do sufrágio, desde que seja uma restrição, uma limitação considerada razoável. Tá? E o voto? Enquanto o sufrágio é um direito, eu falei que é um direito público subjetivo de interferir nos rumos da comunidade, votando ou sendo votado, o voto representa o exercício do sufrágio, é a concretização do sufrágio, desse processo de manifestação de vontade popular. As principais características do sistema do voto no nosso sistema eleitoral são essas aqui. Eu elenquei 6 características importantes do voto que vocês têm que saber. Primeiro, o voto é personalíssimo. O que significa o voto ser personalíssimo? Ele tem que ser exercido pessoalmente. Ele não pode ser exercido por procuração, por representação ou por correspondência. O voto tem que ser exercido pessoalmente. Número 2, o voto é obrigatório, porque nos termos do artigo 14, parágrafo 1º, o cidadão maior de 18 anos e menor de 70 anos, ele tem que comparecer à sessão eleitoral, assinar a lista de comparecimento e votar. Se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral, existe obviamente as possibilidades de você justificar o seu voto, mas a regra é que o cidadão maior de 18 anos e menor de 70 tem que comparecer pessoalmente para votar. É um voto obrigatório. O voto é secreto. O que significa o voto ser secreto? É que o voto é sigiloso. O conteúdo do voto jamais pode ser revelado pelos órgãos da justiça eleitoral. Somente o eleitor, querendo, pode revelar se votou no candidato A, no partido B ou na coligação C. Mas os órgãos da justiça eleitoral não podem revelar o conteúdo do voto do eleitor. Por isso é um voto secreto. Voto direto, ele é exercido diretamente pelo eleitor, sem a existência de intermediários. O voto indireto tem previsão constitucional, no artigo 81, parágrafo 1º, ele é uma exceção no sistema eleitoral brasileiro. Tá? Então, em regra, estamos falando de um voto direto, sem a presença de intermediários no ato. O voto é periódico, ele deve ser exercido de tempos em tempos. Isso é uma característica do sistema republicano que possibilita o quê? O que a gente falou antes, a alternância de poder. Possibilita que, ao contrário do que acontece na monarquia, não se perpetuem pessoas por anos e anos e anos no exercício do governo. Tá? Possibilita a alternância desse sistema republicano, e o voto periódico é a concretização do sistema republicano. Valor igual para todos. O voto de todas as pessoas tem o mesmo valor. Não é igual em alguns concursos que a matéria de direito penal tem valor A, o direito civil tem valor enorme, o direito eleitoral tem valor menor. Não pense nisso, tá? O voto tem valor igual para todos os cidadãos. Então, o cidadão mais rico, o cidadão mais pobre, todo o voto de cada cidadão tem o mesmo peso dentro do processo eleitoral. Essas 6 são as principais características do voto. Então, estudamos o sufrágio universal e o voto, que são características de quê? Da soberania popular. E o último princípio que a gente tem que estudar nessa nossa aula é o princípio da democracia, né? O princípio democrático. Foram os gregos
que criaram o termo democracia, que significa o poder exercido pelo povo. Gente, se não existe a efetiva participação popular no governo, obviamente não existe aí uma democracia. A doutrina elenca 3 modelos de democracia. A chamada democracia direta, que é aquele governo em que os cidadãos participam diretamente das decisões governamentais sem a presença de intermediários. Em tese, dentro desse sistema, dessa democracia direta, utópica de certa forma, as decisões seriam tomadas em assembleia com a presença de todos os cidadãos. Óbvio que no mundo atual, com decisões que têm que ser tomadas de formas imediatas, decisões urgentes, é inviável um governo em que tudo se realize na forma da democracia direta, tá? Mas é um governo ideal isso aqui para aquelas pessoas que defendem a democracia direta, né? É de certa forma utópico, mas é um governo que os cidadãos participam diretamente das decisões governamentais em forma de assembleias, né? O segundo modelo de democracia é a democracia indireta, ou chamada de democracia representativa. Nesse modelo de democracia, a participação popular no processo político se restringe à escolha dos representantes. Essas pessoas vão receber um mandato e exercer um mandato. Não há, porém, uma vinculação jurídica entre os representantes e os representados. Representados são aqueles que concederam o mandato ao representante. De modo que não há obrigação de cumprir os termos do mandato otorgado pelo povo. Tá? Então, se, por exemplo, um governo eleito de extrema direita resolve colocar uma pessoa, um presidente vamos pensar hipoteticamente, tá, pessoal? Vamos pensar num governo de direita que é eleito em um determinado país, e esse presidente de direita resolve colocar um ministro de esquerda como secretário, como ministro da Justiça ou como ministro da Saúde. Os representados, eles não têm o direito de reivindicar o mandato de volta, tá? Eles otorgaram o mandato ao presidente da República, ao representante. Então não existe vinculação jurídica entre representantes e representados, de modo que não há obrigação por parte do mandatário de cumprir os termos do mandato. Mesmo ele tendo sido eleito por eleitores de direita, ele pode chegar e colocar um ministro que seja adepto às ideias de esquerda. Tá? É isso que significa não haver essa vinculação jurídica entre representantes e representados. Tá? O mandatário fica submetido apenas aos preceitos constitucionais de ética e decoro, nos termos do artigo 55 da Constituição Federal. Tá? Terceiro e último modelo de democracia é a democracia semidireta ou democracia participativa. É aquela que, partindo de uma democracia representativa, ou seja, é uma democracia em que o povo se resume a escolher os seus representantes, parte desse princípio, mas o povo exerce essa soberania não somente elegendo os representantes. Por quê? Porque ele participa também de forma direta da vida política daquele Estado, através de alguns instrumentos daquela primeira democracia que a gente viu, da democracia direta. Que instrumentos são esses? Plebiscito, referendo e a iniciativa popular de lei. Tá? Então, é uma forma, na democracia semidireta ou participativa, basicamente a gente tem alguns, se parte de uma democracia indireta, representativa, mas existem alguns mecanismos da democracia direta que temperam esse sistema. Tá? Então, vamos passar agora para finalizar a nossa aula, né, para finalizar esse primeiro bloco da aula 1, para finalizar esse primeiro bloco do nosso Mais 18 Extreme, falar sobre esses 3 mecanismos de participação popular, de participação direta do povo. Quais são esses institutos? Esses institutos são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. Os 3 estão previstos na Lei 9.709 de 98. Estão previstos na Constituição, no artigo 14, que eu já falei para vocês, e também na Lei 9.709 de 98. Gente,
muito importante, cai toda hora em prova, plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que cai mais? Primeiro, plebiscito. Ele consiste na consulta prévia à edição de ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar aquilo que lhe tenha sido submetido. Tá? Vocês não precisam decorar esse conceito que eu acabei de falar para vocês, porque ele está previsto, isso tudo que eu acabei de falar, está lá no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 9.709 de 98. O que é importante aqui? Aqui, ó, consiste na consulta prévia. Tá? Primeiro faz a consulta ao povo, para o povo aprovar ou denegar aquela edição do ato legislativo ou administrativo. Tá? Grande exemplo está no artigo 2º do ADCT, plebiscito de 1993, artigo 2º diz que no dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá através de plebiscito a forma, e aí era república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que deve vigorar no país. Né? Na época, o povo, através do plebiscito, ele decidiu que a forma de governo seria a república e o sistema de governo seria o presidencialismo. Tá? Esse plebiscito foi um plebiscito nacional que teve muita repercussão no país em 1993. Tá? Então, gente, o que vocês têm que saber do plebiscito? Que ele é uma consulta prévia à edição do ato legislativo ou administrativo e o povo aprova ou denega aquilo que lhe tenha sido submetido. Então é uma consulta prévia. E o referendo, por outro lado, é uma consulta posterior à edição do ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. E aqui eu falo, também não precisa decorar, porque esse conceito está na Lei 9.709 de 98, artigo 2º, parágrafo 2º. Né? Enquanto o plebiscito é uma consulta prévia à edição do ato legislativo ou administrativo, o referendo é uma consulta posterior à edição do ato legislativo ou administrativo. Primeiro, existe o ato legislativo, existe o ato administrativo. Depois, o povo vem para ratificar ou para rejeitar esse ato que já existe. Tá? Então, uma consulta posterior. Né? Grande exemplo, Estatuto de Desarmamento, referendo de 2003. O Estatuto de Desarmamento tinha o artigo 35 proibindo a comercialização de arma de fogo, e em seu parágrafo 1º, previu o seguinte: este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular a ser realizado em outubro de 2005. Tá? O referendo foi realizado, o povo rejeitou essa alteração, a proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território, de forma que esse dispositivo não entrou em vigor. Tá? Então, referendo é a consulta posterior, cabendo ao povo ratificar ou rejeitar esse ato administrativo ou ato legislativo. Tá? Por fim, o último mecanismo importante é a iniciativa popular. É o poder atribuído aos cidadãos para apresentar projetos de lei ao parlamento, inaugurando com essa medida um procedimento legislativo que poderá culminar em uma lei. Meus amigos, esse dispositivo está no artigo, a previsão da iniciativa popular está no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição e também no artigo 13 da Lei 9.709 de 98, que é a mesma lei que consta o plebiscito e o referendo. Quais são os dispositivos que eu chamo a atenção da Lei 9.709 de 98, que toda hora caem em prova relacionados à iniciativa popular? Né? Primeiro caput do artigo 13, né? A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuídos por pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Isso aqui é uma crítica geral da doutrina, se critica muito de se exigir um quórum gigantesco para a simples apresentação de inaugurar o quê? Um procedimento legislativo que poderá culminar em uma lei. Então é um quórum gigantesco de iniciativa popular para apresentar um projeto de lei. Tá? Isso então é uma crítica gigantesca que toda a doutrina faz, a doutrina de direito eleitoral, a doutrina de direito constitucional também. Tá?
Parágrafo 1º. O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto. Outro ponto importante, isso cai em prova, gente, prova preliminar. 13, parágrafo 1º e esse parágrafo 2º que eu vou ler agora. O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. Gente, todo esse artigo 13 é de extrema importância para as próprias provas de vocês. Então, leiam com calma o artigo 13 caput, parágrafo 1º e o parágrafo 2º, tá, meus amigos? Então, vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco da aula 1 do Mais 18 Extreme, tá? Muito obrigado pela atenção e a gente volta daqui a pouco, vamos prosseguir com o segundo bloco da nossa aula 1, beleza? Então eu volto daqui a pouquinho, muito obrigado pela atenção e até já. Olá meus amigos do CPIURI, sejam novamente bem-vindos. Vamos dar sequência então aqui ao nosso curso. Nesse segundo bloco da aula 1, vamos conversar sobre os sistemas eleitorais. Sistemas eleitorais que têm um papel fundamental na organização das eleições e são responsáveis pela conversão do voto do eleitor em mandatos que serão exercidos pelos representantes. Meus amigos, a Constituição Federal de 1988, ela consagrou dois sistemas para as nossas eleições, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Vamos estudar primeiro o sistema majoritário, que é mais fácil e tem que fazer menos cálculo, né? Tanto o sistema majoritário como o sistema proporcional são matérias que vêm sendo cobradas em todos os concursos públicos do país. Tá? Sistema majoritário. Consideram-se eleitos aqueles que obtiverem o maior número de votos para os cargos em disputa. Por esse sistema são regidas as eleições para o prefeito, para o governador, para o presidente da República e também para o Senado. Nunca esqueçam do cargo de senador, gente. O cargo de senador, embora seja poder legislativo, as eleições são regidas pelo sistema majoritário. Não esqueçam disso, isso cai em prova como pegadinha, tá? Além, obviamente, dos seus respectivos vices, no caso dos chefes de poder executivo, e suplentes, no caso de senador. O sistema majoritário se divide em duas espécies. Vamos estudar primeiro o sistema majoritário simples, ou de turno único. É o sistema adotado para as eleições para o Senado e para prefeito nos municípios com até 200 mil eleitores. Nessas duas situações, Senado e eleições para prefeito até 200 mil eleitores, não há segundo turno, tá? Será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos entre aqueles que participaram das eleições. Aqui se fala em exigir maioria relativa. O que é exigir maioria relativa? Quem tem mais voto ganha a eleição, não tem segundo turno nem nada disso. Então, não se exige nada de maioria absoluta nesse sistema majoritário simples ou de turno único, que é aplicado para as eleições já para o Senado e para prefeito nos municípios com até 200 mil eleitores. Por outro lado, nós temos o sistema majoritário de 2 turnos. Esse sistema é adotado nas eleições para presidente da República, governador e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Tá? Por esse sistema, o candidato só é considerado vitorioso no primeiro turno se ele tiver a maioria absoluta dos votos válidos. O que seria a maioria absoluta? Metade dos votos válidos, excluindo votos em branco e votos nulos, mais um voto. Tá? Exemplo, o município W tem 1 milhão de votos. Tá? O prefeito aqui vai ser eleito no primeiro turno se obtiver 500 mil votos e 1. Né? Metade dos votos válidos, que seria 500 mil, mais 500 mil e 1. Essa conta fica muito fácil de maioria absoluta quando a gente tem um número par, como é 1 milhão de votos. Se fosse número ímpar, município Z, 999.999 votos válidos. A metade vai ser isso aqui, ó, 499.999,5, tá? O prefeito aqui vai ser eleito se obtiver 500 mil votos. Por quê? Porque a maioria absoluta é ou metade dos votos válidos mais um voto, ou o primeiro número inteiro acima dessa fração aqui, tá? Que no caso, 500 mil votos. Então, meus amigos, nesse sistema de majoritário de 2 turnos, adotado para as eleições de presidente, governador
ou prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores, o candidato só é considerado vitorioso no primeiro turno se ele obtiver essa maioria absoluta de votos válidos, beleza? Se não obtiver essa maioria absoluta, vai ocorrer uma nova eleição, que é o segundo turno, tá? Realizada no último domingo de outubro, somente podendo concorrer aqueles 2 candidatos mais votados. Entre esses mais votados vai estar eleito no segundo turno aquele que obtiver a maioria dos votos. E aí eu vou ler para vocês 2 dispositivos constitucionais que caem muito em prova e que vocês têm que ter atenção. O artigo 77, parágrafo 3º e o artigo 77, parágrafo 4º. Vamos ao 77, parágrafo 3º da Constituição Federal, que dá justamente essa regra aqui da maioria absoluta para as eleições de 2 turnos. Olha só, se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Dentre os participantes do segundo turno, ganha quem tiver mais voto, não tem mistério aí também, tá? Quero chamar a atenção de vocês para esse artigo 77, parágrafo 4º aqui, que diz o seguinte: com certeza foi o dispositivo que eu mais respondi dúvidas no ano passado, por ocasião da facada que levou o atual presidente da República. Olha só, se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, gente, aqui chegou o segundo turno, ocorreu morte, desistência ou impedimento de um dos candidatos, vai ser convocado o terceiro colocado das eleições do primeiro turno para participar desse segundo turno, tá? Era o que teria ocorrido em caso de morte, em razão daquele episódio que aconteceu lá em Minas Gerais, tá? Então, esse dispositivo aqui é muito importante, por quê? Porque foi muito falado no ano passado, então é bem importante vocês saberem, tá? Artigo 77, parágrafo 4º da Constituição Federal. Gente, sistema majoritário é isso, não tem mistério, as contas são simples. A partir de agora nós vamos estudar o sistema proporcional, que é um pouquinho mais chato. Por quê? Porque a gente tem que fazer muito cálculo, né? Nós que somos da área das ciências humanas não gostamos muito de fazer cálculo, e aqui vai ser a única aula do nosso curso inteiro que vocês vão ter que fazer algumas continhas. Quero que vocês acompanhem parando, com cuidado, parte a parte, todos os cálculos que eu for fazendo aqui, e depois, caso vocês tenham alguma dúvida, óbvio, entrem em contato comigo através do @prof. Bruno Gaspar no Instagram, tá? Então, o sistema proporcional é adotado nas eleições para vereador, deputados estaduais, distritais e deputados federais, conforme esses dispositivos que estão aqui, todos os dispositivos constitucionais. Aí eu vou perguntar para vocês, se aparece na prova, pelo sistema proporcional são regidas todas as eleições para cargos do Poder Legislativo? Vocês vão responder verdadeiro ou falso? Falso. Claro que é falso. Por quê? Porque o Senado é cargo do Poder Legislativo e é eleito pelo sistema majoritário. Cuidado com o Senado, porque todo mundo erra isso em prova, tá? Então, tem a finalidade de distribuir entre as múltiplas entidades políticas as vagas existentes nas casas legislativas, tornando equânime a disputa pelo poder e principalmente ensejando a representação de grupos minoritários. Esse é um conceito do professor José Jairo Gomes falando sobre o sistema proporcional. Gente, por esse sistema proporcional vão ser eleitos aqueles que forem os mais votados de cada partido ou coligação dentro de uma cota que esse partido ou coligação obteve. Vou explicar melhor, vamos lá. Para que um candidato seja eleito, é imprescindível que o partido dele obtenha um número mínimo de votos. Que número mínimo de votos é esse? É o chamado quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o número mínimo de votos que cada partido ou coligação tem que obter nas eleições daquela circunscrição para que tenha algum candidato eleito para vereador, deputado estadual, distrital ou deputado federal. Tá? E como é que calcula o quociente eleitoral? Aqui, no artigo 106 do Código Eleitoral. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição,
desprezada a fração se igual ou inferior a meio, ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Tranquilo, tá? Vamos citar um exemplo aqui para vocês, exemplo bem fácil. Olha só, o município W tem 20 mil votos válidos, tá? Nesse município, tem 10 vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal de Vereadores. Muito tranquilo o cálculo, né? Segundo o artigo 106, a gente vai dividir o número de votos válidos dados naquela eleição toda pelo número de lugares a preencher, 20 mil divididos por 10, 2.000 é o número do quociente eleitoral. Esse é o mínimo que cada partido ou coligação tem que atingir para ter um representante nesta casa legislativa. Gente, tranquilo até aqui. Vamos continuar. Então, o número de lugares de cada partido ou coligação é proporcional a esse quociente eleitoral que foi atingido aqui, tá? E aí, a partir do quociente eleitoral, que é o número mínimo que cada partido tem que ter de votos, a gente vai para o quociente partidário. O que é o quociente partidário? É a cota que cada partido vai ter dentro daquela eleição. O quociente partidário é calculado a partir do quociente eleitoral, conforme dispõe o artigo 107 do Código Eleitoral. Obtém-se o quociente partidário divididos pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sobre a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a fração. Então, agora a gente vai pegar o número de votos do partido ou da coligação e dividir pelo quociente eleitoral. E aí a gente vai ter um número de votos, o número de lugares que ele vai ter dentro da Casa Legislativa. Vamos pensar nesse exemplo aqui, um determinado partido, partido K, teve 6.000 votos válidos. A gente vai pegar esses votos válidos do partido K, dividir pelo quociente eleitoral, que é 2.000. 6.000 divididos por 2.000 dá 3. O partido K obteve 3 cadeiras dentro dessa Câmara Municipal do município W. Gente, até aqui vocês têm que saber sem problema. A gente resolveu esse caso aqui só com as regras do quociente eleitoral e do quociente partidário. Muito importante vocês saberem isso. Só que agora eu vou dificultar o problema porque a gente está no mais 18 Extreme. E aqui vocês vão ter um estudo bem aprofundado de todas as matérias. Vamos dificultar o cálculo para a gente poder entrar em todas as possibilidades que ocorrem numa eleição, tá? Outro município, esse outro município tem 50.000 votos, tá? Outro município com 50.000 votos válidos naquele município, também para o cargo de vereador. Número de lugares a preencher nessa Casa Legislativa, 9. Botei um número ímpar aqui para bagunçar também. Como é que a gente calcula? A primeira coisa, vamos calcular o quociente eleitoral, é o número mínimo que cada partido vai ter que atingir, né? Como a gente já explicou, artigo 106 do Código Eleitoral, divide o número de votos válidos, 50.000, por 9, que é o número de lugares a preencher. Nós chegamos ao cálculo de 5.556. 5.556 é o quociente eleitoral. Então, para o partido ter representante nessa Casa Legislativa aqui, ele vai ter que atingir esse número aqui, no mínimo, tá? Vamos calcular a votação de cada partido agora. O partido X obteve 19.000 votos, a coligação Y, 15.000 votos, a coligação W, 12.000 votos, e o partido Z, 4.000 votos. Olhem só, 4.000 votos. O partido Z teve menos votos do que o quociente eleitoral, de forma que, a princípio, ele não vai ter nenhum representante. Então, como é que a gente calcula o quociente partidário mesmo, hein? A gente pega o voto que aquele partido teve e divide pelo quociente eleitoral, que é 5.556, no nosso caso concreto aqui. Então, partido X, 19.000 votos, divide por 5.556, dá 3,419. A gente vai desprezar essa fração e vai ficar com 3. Então, o partido X vai ter 3 vagas nessa Casa Legislativa. A coligação Y, que teve 15.000 votos, vamos dividir esses 15.000 votos pelo quociente eleitoral, regra do artigo 107. Chegamos a 2,699. Despreza a fração, 2. 2 cadeiras dentro dessa Casa Legislativa. Coligação W teve 12.000 votos. 12.000 votos.
divide pelo quociente eleitoral, tem 2,159. Vamos desprezar novamente a fração e temos duas cadeiras para a coligação W. E o partido Z teve 4.000 votos, que dividido pelo número do quociente eleitoral dá 0,719. Despreza a fração, ele não vai ter nenhum representante nessa casa legislativa. Por quê? Porque ele não atingiu o quê? O quociente eleitoral. Eu expliquei para vocês que o quociente eleitoral, 5.556, é o número mínimo que cada partido tem que atingir para obter um lugar dentro da casa legislativa. Gente, esse aqui é o cálculo básico, tá? A gente chegou a um cálculo básico. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas a mais a partir desse cálculo básico aqui. Primeira coisa, artigo 108 do Código Eleitoral. Artigo 108 do Código Eleitoral. Vou ler para vocês o artigo 108, que fala o seguinte. Estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtido votos em número de igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Gente, olha só, essa regra do artigo 108 do Código Eleitoral, uma regra nova, trazida pela reforma de 2015, Lei 13.165 de 2015, ela fala o seguinte, olha só, esses candidatos aqui que foram eleitos, eles só vão poder ser considerados eleitos se eles obtiverem uma cota mínima, um percentual mínimo. Qual é o percentual mínimo? Candidatos que obtiverem votação nominal superior a 10% do quociente eleitoral. Então, esses candidatos aqui, eles têm que ter, além de terem passado por esses cálculos todos aqui, eles têm que ter conseguido atingir 10% do votação nominal superior a 10% do quociente eleitoral. Tá? Cada um desses candidatos aqui que a gente já viu que entrou nessa casa legislativa. Tá? Os lugares não preenchidos em razão dessa exigência de votação nominal vão ser distribuídos de acordo com as regras do artigo 109 do Código Eleitoral que a gente vai estudar daqui a pouco. Tá? Então, gente, esse aqui é um cálculo básico. A gente vai dar uma aprofundada agora, fazer alguns cálculos um pouco mais complexos, porque, enfim, é recomendável para quem for fazer uma segunda fase. Acredito que a partir daqui não vai cair mais nada, tá? De sistema proporcional. Mas pode ser cobrado, às vezes, esse chamado sistema de médias que a gente vai ver a partir de agora. Por que isso, gente? Reparem que nesse nosso cálculo aqui, a gente tinha número de lugares a preencher, eram 9 vagas dentro dessa casa legislativa. E a gente só preencheu 7. Como é que a gente vai preencher as restantes? Através do sistema de médias previsto no artigo 109 do Código Eleitoral. Tá? Em relação a esse artigo 109, o artigo 109, inciso 1, ele sofreu uma modificação a partir da Lei 13.165 de 2015. Tá? Porém, essa modificação foi alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade e o ministro Dias Toffoli concedeu medida cautelar para suspender a eficácia dessa redação do artigo 109, inciso 1º do Código Eleitoral, que foi dada pela Lei 13.165 de 2015. O que o Toffoli fez? Ele mandou voltar o entendimento da lei anterior, da redação anterior desse mesmo dispositivo. Tá? Esse dispositivo, 109.1, ele trata das chamadas sobras eleitorais e traz esse sistema de médias. Tá? Como é que funciona esse sistema de médias, tá? Que hoje está vigendo a partir dessa decisão da ação direta de inconstitucionalidade 5.420. Tá? Olha só. Para obter esses 2 lugares que estão faltando a gente preencher, esses 2 lugares, a gente viu que a gente só preencheu 7, de acordo com aquele primeiro cálculo, falta preencher 2. Como é que a gente vai preencher 2? Olha só. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares por ele obtido mais um, tá? E é assim que a gente vai resolver o sistema de médias. Como é que é isso? O partido X ele tinha obtido 19.000 votos
e ele tinha eleito 3 pessoas, tá? Mais 1, 4. Então a gente vai dividir 19 mil por 4 e vai chegar a esse número aqui, ó, 4.750. A coligação Y teve 15 mil votos e preencheu 2 cadeiras no voto, naquele cálculo anterior. Mais 1, 3. 15 mil divididos por 3 dá 5 mil. A coligação W, 12 mil votos obteve, também preencheu 2 lugares na Casa Legislativa, mais 1, 3, 12 divididos por 3 dá 4 mil. E o partido Z, que não tinha eleito nenhum candidato, pega os 4 mil votos que ele tinha, mais 1 dá 4 mil. Gente, dentre os 4 partidos, qual que teve a maior média? Foi a coligação Y, que teve 5 mil, maior média, tá? Então, dos 7, o 8º representante da Casa Legislativa vai ser da coligação Y, porque ela obteve a maior média. Como é que a gente vai preencher a 9ª vaga? Vai fazer esse cálculo todo novamente, tá? Então, eu botei aqui, a primeira vaga será da coligação Y, desde que tenha candidato que atenda à exigência da votação nominal mínima. É aquela votação nominal mínima superior a 10% do quociente eleitoral que está no artigo 108. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, depois, essa operação acima vai ser repetida até o preenchimento de todas as vagas. A gente preencheu com esse cálculo aqui a 8ª. Para preencher a 9ª, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que aí, no caso, a coligação Y não vai estar com 2 aqui, vai estar com 3. E aí a gente vai ver quem é que vai ter a maior média, fazendo de novo essa operação, até preencher todas as vagas da Casa Legislativa. Esse é o chamado sistema de médias. Pode cair em prova? Improvável, tá? Mas faz parte da matéria e eu faço questão de dizer aqui para vocês, tá? Só para vocês saberem, no caso de empate nas médias de 2 ou mais partidos ou coligações, a vaga vai ser atribuída para aquele de maior votação. Ocorrendo empate na média e no número de votos dados aos partidos e coligações, prevalece para desempate o número de votos nominais recebidos pelos candidatos que disputaram a vaga. Gente, isso está no artigo 10, parágrafo 2º e 3º da Resolução TSE 23.554 de 2017. Só para vocês saberem, tá? O artigo 109, parágrafo 1º, agasalhou o princípio da lista aberta. O que ele fala? Olha, o preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida pelos seus candidatos. O que isso significa, gente? Que cabe aos próprios eleitores e não ao partido político preencher as vagas dos partidos e coligações que obtiveram aquela determinada cota. Tá? Cabe ao eleitor, porque o artigo 109, parágrafo 1º é claro, o preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Se fosse o sistema de lista fechada, essa escolha caberia ao partido político ou coligação, como é em alguns países, e não aos eleitores. Mas aqui no Brasil é segundo a ordem de votação. Tá? Já para finalizar esse tema, a suplência, porque isso também pode cair em prova, suplente é o candidato mais votado naquela lista entre os não eleitos, artigo 112 do Código Eleitoral. A função do suplente é assumir o mandato do titular em caso de vacância do cargo ou impedimento. Gente, acabamos aqui o sistema proporcional. Como eu falei para vocês, temos 2 sistemas na nossa Constituição. O sistema majoritário, que é dividido daquela forma que eu já falei para vocês, sistema de turno único ou sistema simples, e o sistema de 2 turnos, e esse sistema proporcional que vale para as eleições para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereadores. Tá? É isso que pode cair em prova. Vou finalizar esse bloco com vocês, falar rapidamente sobre o sistema distrital misto. Esse sistema não é utilizado pela nossa Constituição, mas é adotado em países como México e Alemanha. Vou falar rapidamente, vou dar uma ideia geral para vocês do que é esse sistema distrital que tanto se fala e todo ano fala que ele vai ser colocado, que vai se fazer uma reforma política para introduzir o sistema distrital no nosso país. Por enquanto, não tem sistema distrital aqui. Como é que funciona esse sistema distrital? Botei aqui, ó.
A circunscrição, e aí pode ser a União, o Estado ou o município, né? Circunscrição é a divisão do território de acordo com o interesse da disputa. No dia do pleito, ela é dividida em distritos, tá? Então a gente pega um município ou um estado e divide em vários distritos, tá? No dia da eleição, vão ser entregues 2 listas ao eleitor. A primeira é majoritária, que é restrita àquele distrito que foi escolhido, da forma que a Justiça Eleitoral dividiu. E a outra é proporcional. Nessa outra, os eleitores vão votar só na legenda e vai abranger toda a circunscrição. Então, são 2 votações. Na primeira é um representante, votação aqui, ó, majoritária. Majoritária ganha quem tiver mais votos dentro do distrito, né? A circunscrição é dividida em distritos. E a segunda é uma eleição proporcional, tá? Que o eleitor só vai escolher a legenda. A composição de cada casa legislativa decorre da soma dos candidatos eleitos nas 2 listas, né? Nas 2 listas de votação, na lista de votação distrital e na partidária. Sendo que na última, nessa votação que eu falei para vocês, que eles votam na legenda, vai depender se a lista é aberta, que eu acabei de explicar para vocês, né? A ordem escolhida pelo eleitor, ou se ela é fechada, em que é a ordem escolhida pelo partido político, tá? Gente, esse sistema, qual é a vantagem desse sistema? Ele reduz a disputa, o espaço territorial de disputa entre os concorrentes, né? O candidato, ele só vai fazer campanha dentro daquele distrito e, consequentemente, é uma campanha mais barata. Consequentemente, é uma campanha que tem menos possibilidade de abuso de poder econômico, tá? Menos influência do poder econômico nessas eleições. Por isso que muita gente defende esse sistema distrital misto e, além disso, coloca o eleitor, por causa dessa questão distrital, mais próximo dos mandatários, tá? Essa aqui é uma ideia do sistema distrital, só para vocês terem uma noção do que se trata disso. Por quê? Porque cada país pode fazer mudanças dentro desse sistema distrital. Não existe sistema distrital fixo. É basicamente isso. Mas até aqui no Brasil, se um dia for introduzido, eu não sei se vai ser exatamente nesses moldes, tá? Era só para dar uma ideia do que seria esse sistema distrital misto. Lembrando que a nossa Constituição não consagrou esse sistema. Aqui na nossa Constituição Federal de 88, nós temos o sistema proporcional para os cargos de deputado estadual, federal, distrital e vereadores, e o sistema majoritário para os cargos de prefeito, governador, presidente da República, senador e seus respectivos suplentes e vices. Tá bom? Gente, encerramos, portanto, por aqui o nosso segundo bloco da aula 1, falando sobre sistemas eleitorais. A gente volta daqui a pouco, ainda dentro dessa nossa aula 1, para falar sobre outro tema importante de direito eleitoral. Volto já. Muito obrigado pela atenção e até daqui a pouco. Olá, meus amigos do CPIURES, sejam novamente bem-vindos. Vamos dar sequência aqui ao nosso curso completo de Direito Eleitoral, o Mais 18 Extreme. Nesse bloco vamos tratar de um tema importantíssimo de Direito Eleitoral que vem sendo muito cobrado em provas. Nesse bloco nós conversaremos sobre a Justiça Eleitoral, trataremos sobre as funções da Justiça Eleitoral e também sobre a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral, tá? Antes de tratar da função da composição, quero fazer algumas observações sobre esse tema da Justiça Eleitoral. Primeiro, a Justiça Eleitoral apresenta natureza federal, é uma justiça mantida pela União. Esse é o primeiro ponto. O artigo 121 da Constituição Federal determinou que uma lei complementar dispusesse sobre essa parte de organização e competência dos tribunais e dos juízes eleitorais. Não foi uma lei complementar que tratou desse tema. Quem tratou desse tema foi o Código Eleitoral. Então, o entendimento é que, como foi o Código Eleitoral, a Lei 4737/65, que tratou disso, ele foi, embora seja uma lei ordinária, no tocante a esses temas, quais sejam organização e competência dos tribunais, o Código Eleitoral foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 como uma lei complementar. Ao contrário dos demais órgãos do Poder Judiciário, a Justiça Eleitoral ela não apresenta um corpo próprio, um corpo independente de juízes.
né? A gente sabe disso, vocês que estudam para concurso sabem disso. A gente não tem prova para juiz eleitoral substituto, não existe, né? São juízes de outros tribunais que compõem a justiça eleitoral, tanto na primeira instância, né, os juízes eleitorais, como também no TRE e também no Tribunal Superior Eleitoral. A investidura dos membros é sempre temporária, vigida pelo prazo mínimo de 2 anos, conforme prevê o artigo 121, parágrafo 2º. Esse é um dos dispositivos mais importantes, eu fiz questão aqui de transcrever para vocês. Vejam só, 121, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Tá? Pessoal, vamos tratar das funções da justiça eleitoral. Ela tem algumas funções que são normais, que são corriqueiras, que a justiça comum também tem, mas também tem algumas funções peculiares. Uma delas é a função administrativa. Por quê? No âmbito administrativo, a justiça eleitoral ela organiza, ela prepara, ela administra, ela gerencia todo o processo eleitoral. O que é isso? Quando você vai na sua zona eleitoral para pedir um título de eleitor, para fazer uma mudança de domicílio eleitoral, você está pedindo, solicitando à Justiça Eleitoral uma atuação dentro dessa sua função administrativa. Quando ela estabelece um local de funcionamento de votação, um local de sessão de votação onde as pessoas vão votar no dia das eleições, ela está dentro da sua função administrativa. Tá? Então, essas são características da função administrativa da Justiça Eleitoral. Chamo a atenção aqui para um ponto específico, que é justamente a adoção de medidas para impedir ou cessar imediatamente propaganda eleitoral realizada irregularmente. Meus amigos, o que é isso? É o poder de polícia dos juízes eleitorais. Os juízes eleitorais, eles têm um poder de polícia que está estabelecido justamente no artigo 41 da Lei 9.504 de 97. Tá? O poder de polícia dos juízes eleitorais consiste na possibilidade deles adotarem medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente propagandas irregulares. Tá? Está no 41 caput, está no 41 parágrafo 1º, que fala que vai ser exercida pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelo Tribunal Regional Eleitoral. E o parágrafo 2º do 41 diz o seguinte: o poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor de programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Então, meus amigos, dentro desse poder de polícia, o juiz eleitoral pode fazer cessar, impedir propaganda irregular. Agora, o juiz pode aplicar uma multa dentro desse poder de polícia que está dentro da função administrativa dele? Não pode. Não pode. Tá? Isso está muito claro, o TSE chegou a sumular esse entendimento, meus amigos. Anotem aí, porque essa súmula é muito importante. Súmula 18 do TSE. Conquanto investido do poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei 9.504 de 97. Ele pode, dentro do poder de polícia, fazer cessar, retirar uma placa de uma propaganda irregular, por exemplo, mas não pode impor multa, porque a imposição de multa está dentro da função jurisdicional da Justiça Eleitoral. Então, meus amigos, o poder de polícia é uma característica típica desta função administrativa aqui da Justiça Eleitoral. Tá? Ele pode retirar uma propaganda irregular, mas ele não pode aplicar a multa. Tá? A aplicação de uma multa por propaganda irregular estaria dentro da onde? Dentro da outra função da Justiça Eleitoral, que é a função jurisdicional, onde se
onde prospera, onde se promove o princípio da demanda, ou seja, o juiz só pode decidir dentro dos limites em que a tutela lhe foi pleiteada. Por exemplo, é o caso da multa por propaganda irregular, né? Aqui, dentro dessa função jurisdicional, o que o juiz pode fazer? O juiz vai haver uma representação por propaganda irregular. Essa representação vai cumprir o devido processo legal, com ampla defesa, e ao final o juiz vai decidir, dentro desse princípio da demanda, dentro de sua função jurisdicional, se ele aplica ou não a multa por propaganda irregular. Também tem outros casos aqui, ele, quando julga uma representação por captação ilícita de sufrágio, ele está dentro de sua função jurisdicional. Quando ele julga uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder político ou econômico, ele está dentro de sua função jurisdicional. Não tem mistério, tá? Essas são as duas primeiras funções da Justiça Eleitoral. Terceira função, função normativa, ela está prevista em duas normas do Código Eleitoral. Vamos ver aqui o artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, que diz o seguinte: quando ele trata da competência da Justiça Eleitoral, ele diz o seguinte: compete ao TSE, inciso 9, expedir as instruções que julgar convenientes à instrução deste Código. Então, meus amigos, essa função normativa é uma função típica da Justiça Eleitoral, ela faz resoluções temporárias, ela faz resoluções definitivas e o TSE ele pode expedir essas instruções. As instruções e demais deliberações são veiculadas em resoluções e essas resoluções ostentam força de lei. Por quê? Porque elas detêm a mesma eficácia geral e abstrata atribuída às leis. Pode sofrer controle de constitucionalidade essas resoluções do TSE? Sim, e volta e meia isso acontece, é bem comum, tá? Então essa é a função normativa, chamada por alguns autores de função legislativa da Justiça Eleitoral. Vamos à quarta e última função da Justiça Eleitoral, que é a função consultiva. Tanto o Tribunal Superior Eleitoral como os tribunais regionais eleitorais possuem essa função consultiva, ou seja, atribuição para responder consultas formuladas por autoridades competentes. Tá? Aonde está prevista essa função consultiva? Em duas normas. No artigo 23, inciso 12, é a função consultiva do TSE, e no artigo 30, inciso 8º, ambos do Código Eleitoral, esse 38º trata da função consultiva do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Qual é o objetivo dessa função consultiva? Esclarecer dúvidas e prevenir eventuais litígios, tá? Só para vocês entenderem, a função consultiva, eu falei que é do TSE, que é do TRE, e juiz eleitoral não tem competência para responder consultas. Só quem tem competência é o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais. Quais são os requisitos para uma consulta ser admitida? A legitimidade do consulente e a ausência de conexão com situações concretas. Eu vou ler para vocês, como exemplo, o artigo 23, inciso 12, que trata da função consultiva do TSE. Vamos ver o que ele diz? Artigo 23, compete privativamente ao Tribunal Superior. Inciso 12, responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Vejam, aqui tem a legitimidade do consulente, né? Autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional do partido político, e ausência de conexão com situações concretas. Aonde que está isso? Aqui, ó, as consultas que lhe forem feitas em tese. As consultas sempre têm que ser feitas em tese. Elas não podem ter conexão com situações concretas, tá? Então, essa resposta deve ser fundamentada e, embora não tenha um caráter vinculante, ela orienta os demais órgãos da Justiça Eleitoral, tá, gente? Então, essa função consultiva é muito importante. O juiz eleitoral não tem
competência para responder consultas, só quem tem é o TSE e os tribunais regionais eleitorais. Tá? Quem tiver interesse de ler uma consulta interessante, consulta número 1709/DF, é só pegar lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Meus amigos, essas foram as 4 funções da Justiça Eleitoral. Função administrativa, função jurisdicional, função normativa e, por fim, a função consultiva. Sem parar, vamos passar direto para o estudo da composição da Justiça Eleitoral. Dentro do capítulo dedicado ao Poder Judiciário, a Constituição tratou da Justiça Eleitoral no artigo 118, em que dispôs o seguinte: são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Não esqueçam das juntas eleitorais. Embora hoje elas já estejam um pouco com suas funções esvaziadas em decorrência da votação eletrônica, a Constituição ainda a considera um órgão da Justiça Eleitoral. E caso vocês sejam perguntados em prova quais são os órgãos, vocês têm que incluir as juntas eleitorais. Então são esses 4 órgãos da Justiça Eleitoral. Vamos começar a falar sobre o órgão de cúpula, sobre o Tribunal Superior Eleitoral. É o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral e, segundo o artigo 119 do Código Eleitoral, da Constituição Federal, ele vai se compor no mínimo 7 membros. Como se dá a eleição desses membros? Como se dá a formação desses 7 membros do TSE? Mediante eleição pelo voto secreto. E aqui, quem vai ser eleito por voto secreto? 3 juízes dentre os ministros do STF. 2 juízes dentre os ministros do STJ. Vejam aqui, a Constituição não usa o termo ministro do TSE. Ele usa o termo juízes. Tá? A gente sabe que qualquer juiz de tribunal superior tem o status de ministro, mas a Constituição, quando se refere aos ministros do TSE, fala juízes do TSE, e 3 ministros ou juízes do TSE vão ser escolhidos dentre os ministros do STF e 2 dentre os ministros do STJ. Então aqui a gente já tem 5 ministros do TSE. Por nomeação do presidente da República, 2 juízes, 2 ministros do TSE, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, formamos os 7. São 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico indicados pelo Supremo e nomeados pelo Presidente da República. Gente, isso aqui é de extrema importância. Qualquer pessoa que vá fazer prova de direito eleitoral, seja para a magistratura, seja para o Ministério Público, tem que saber isso aqui, tá? Parágrafo único do 119. O TSE elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do Supremo. Então, dos 3 ministros do Supremo que vão compor o TSE, 2 serão presidente e vice-presidente. E o corregedor-geral vai ser escolhido dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Tá bom? Esse dispositivo é de extrema importância. Reparem, o que é alvo de muitas críticas da doutrina é a ausência de membros do Ministério Público na composição do TSE. E realmente não tem, né? Existe uma crítica da doutrina por conta desse fato, pelo fato de ter 2 representantes da advocacia e nenhum representante do MP, tá? Mas não, isso já está pacificado, não tem problema nenhum. E também o TSE já decidiu que os juízes eleitorais egressos da advocacia não precisam cumprir quarentena depois que se desligam do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Gente, muita atenção a esse artigo 119, composição do TSE. Tá? Como ocorrem as decisões do TSE? Ele delibera por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Artigo 19 do Código Eleitoral. Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, sobre cassação de registro de partidos políticos, sobre quaisquer recursos que importem anulação das eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos
os membros do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. Então, bem importante esse parágrafo único. Em regra, as decisões são tomadas por maioria de votos, mas sobre esses assuntos aqui do 19, parágrafo único do Código Eleitoral, que são mais importantes, aí sim se exige que as decisões sejam tomadas com a presença de todos os membros do Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 121, parágrafo 1º. Gente, outro dispositivo importantíssimo para a prova de vocês. O que diz o 121, parágrafo 1º da Constituição Federal? Ele diz o seguinte, ó: os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Pessoal, sabe o que costuma cair em prova aqui? A questão preliminar, dizendo lá, os juízes eleitorais gozam de plenas garantias, são inamovíveis e são vitalícios. Tem vitaliciedade? Não tem vitaliciedade. Os juízes eleitorais, os membros do TRE, eles têm as plenas garantias, têm inamovibilidade, mas não têm vitaliciedade. Vocês não podem esquecer disso na hora da prova. Por quê? Como a gente falou há pouco tempo atrás, o 121, parágrafo 2º, eu já até li esse dispositivo para vocês, fala o quê? Que eles servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então não há vitaliciedade para juízes eleitorais. A competência, e também para ministros do TSE, para qualquer integrante da Justiça Eleitoral. A competência do TSE está lá prevista nos artigos 22 e 23 do Código Eleitoral. Tá? E de acordo com o 21 do Código Eleitoral, isso aqui é o mais importante para vocês, os tribunais e juízos inferiores, ou seja, os TREs, os juízes eleitorais e as próprias juntas eleitorais, devem dar imediato cumprimento às decisões, aos mandados e às instruções e atos emanados do Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Súmula 72 do STF, no julgamento de questão constitucional vinculada à decisão do TSE, não estão impedidos os ministros do STF que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário. O que é isso, gente? Vamos pensar no seguinte exemplo. O TSE expede uma resolução e quem expede essa resolução é o presidente e o vice-presidente do TSE, que são, ao mesmo tempo, ministros do STF. Se essa resolução do TSE tiver sua constitucionalidade questionada perante o STF, a súmula 72 do STF já deixou claro que esses juízes que expediram a resolução como membros do TSE poderão participar do julgamento quanto à constitucionalidade daquela resolução. Tá bom? Então, súmula 72 do Supremo Tribunal Federal é bem importante também. Vimos o TSE, que é o primeiro órgão da Justiça Eleitoral. E os tribunais regionais eleitorais? Os tribunais regionais eleitorais, eles representam a segunda instância da Justiça Eleitoral, mas também têm competência originária para diversas matérias. Aonde que está previsto o Tribunal Regional Eleitoral? Artigo 120 da Constituição Federal. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e também no Distrito Federal. E como é que se dá a composição dos TREs? Vamos ver? Mediante eleição pelo voto secreto, 2 juízes dentre os desembargadores do TJ, 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, de um juiz do TRF, com sede na capital do estado ou do DF, ou não havendo juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. O que é isso aqui, gente? O TRF, ele também pode indicar um membro para o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado da federação ou do Distrito Federal. E quem que o TRF vai indicar? Pode ser um juiz do TRF com sede na capital, ou seja, um desembargador, um juiz que trabalha na segunda instância do TRF, caso aquele estado seja sede de um TRF, ou se não for sede de TRF,
onde não houver sede de TRF segunda instância, o TRF vai poder indicar para o TRE um juiz federal escolhido justamente pelo TRF. Tá? Como é que funciona isso? Um exemplo, Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é sede da segunda instância da Justiça Federal. Tem TRF aqui no Estado do Rio de Janeiro? Tem. A sede do TRF, segunda região, fica aqui no Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui o TRF vai indicar um desembargador do TRF para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Vamos pensar no exemplo do Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é sede de Tribunal Regional Federal segunda instância? Não é. Né? A gente sabe que o TRF4, quarta região, a sede fica no Rio Grande do Sul. Então, no Estado de Santa Catarina, para a composição do TRE de Santa Catarina, o TRF da quarta região vai indicar um juiz federal para compor esse Tribunal Regional Eleitoral, tá bom? Então nós temos já 2 desembargadores do TJ compondo o TRE, temos 2 juízes escolhidos pelo TJ também compondo o TRE, um juiz federal ou desembargador federal compondo o TRE e, por fim, 2 advogados de notável saber jurídico que são indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República. Gente, essa pegadinha aqui cai toda hora em prova. Vocês têm que estar muito atentos a ela. A gente pensa o seguinte, então, beleza, no TSE, quem nomeia é o Presidente da República, porque o TSE fica em Brasília, é um órgão, né, órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. Aí pode-se pensar, pô, o TRE, como fica na capital do Estado ou do Distrito Federal, quem vai nomear? Vai ser o governador do Estado. Não é o governador do Estado. Quem nomeia para o Tribunal Regional Eleitoral é o Presidente da República, dentre os advogados de notável saber jurídico que foram indicados pelo Tribunal de Justiça. Gente, cuidado com isso. Cai toda hora, eles substituem Presidente da República por governador de Estado e todo mundo cai nessa. Vocês, aqui do CPI, não vão cair e vão lembrar de mim quando cair isso aqui na prova de vocês. Tá? Parágrafo 2º, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. Não tem mistério aí também. Assim como os membros do TSE, os juízes do TRE, chamados de desembargadores eleitorais, também são inamovíveis no exercício de suas funções, com base naquele artigo 121, parágrafo 1º que eu já disse, mas não usufruem de vitaliciedade, com base no artigo 121, parágrafo 2º. Por quê? Porque eles servem por no mínimo 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, tá? Esses artigos aqui são muito importantes. Como é que se dá o julgamento no TRE? Os tribunais regionais eleitorais deliberam por maioria de votos, tá? Em sessão pública com a presença da maioria de seus membros, igual ao TSE. E o parágrafo do artigo 28, parágrafo 4º, diz: as decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importam cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Tá? As decisões mais importantes do TRE somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Esse dispositivo foi incluído pela Lei 13.165 de 2015, que foi a reforma eleitoral de 2015. Tá? A competência dos tribunais regionais eleitorais está justamente aqui nos artigos 29 e 30 do Código Eleitoral. Vamos então passar para o estudo dos juízes eleitorais. Já estudamos o TSE, já estudamos os tribunais regionais eleitorais e agora os juízes eleitorais, que são juízes de direito que atuam na primeira instância da Justiça Eleitoral. Artigo 32 do Código Eleitoral, cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal que goza das prerrogativas do artigo 95 da Constituição. Já está pacificado, né? O exercício da função eleitoral em primeira instância deve ser realizado por juízes de direito estaduais, tá?
eles são designados pelo TRE. Se na comarca houver só um juiz, ele vai ser o juiz eleitoral também, vai acumular também essas funções eleitorais, mas havendo mais de um, ele vai exercer a jurisdição eleitoral dentro de um sistema de rodízio com base naquele 121, parágrafo 2º, que a gente já leu aqui hoje pelo menos 2 vezes, tá? Sobre juízes eleitorais, quero chamar a atenção de vocês para uma norma muito importante, que também teve redação dada pela Lei 13.165 de 2015, Reforma Eleitoral de 2015, que é o artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral. O que diz esse dispositivo? Gente, olha só, da homologação da respectiva convenção partidária, desde a convenção, até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes nos tribunais ou como juiz eleitoral o cônjuge ou o parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Gente, isso aqui é um impedimento de natureza absoluta que vai atingir as funções do juiz eleitoral, tá? Então, quando que isso vai acontecer? Quando houver uma coincidência na circunscrição do juiz, né, entre a atividade daquele juiz eleitoral e aquela candidatura que foi registrada por um parente dele, tá? Então, assim, é um impedimento de natureza absoluta. Essa norma é bem importante, fiquem atentos a ela. A competência dos juízes eleitorais está prevista no artigo 35 também do Código Eleitoral, tá? Para finalizar o nosso bloco, esse nosso terceiro bloco da aula 1, vamos falar do último órgão, o único que a gente não estudou agora, as juntas eleitorais, tá? Estudamos o TSE, estudamos os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e vamos finalizar tratando das juntas eleitorais que estão previstas no artigo 36 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral estabelece a composição das juntas eleitorais, que são presididas pelo juiz eleitoral e compostas por 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade que são nomeados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Essas juntas sempre têm caráter provisório, são constituídas apenas para as eleições e são extintas após o trabalho de apuração dos votos. Qual é a exceção, né? A exceção é nas eleições municipais, em que as juntas permanecem, existem até a diplomação dos eleitos. Por quê? Porque uma das funções da junta eleitoral, que está no artigo 40 do Código Eleitoral, é justamente a expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. Gente, a gente sabe muito bem, né? As juntas eleitorais tiveram suas funções muito esvaziadas por decorrência do sistema eletrônico de votação que é adotado aqui no Brasil, né? A função das juntas eleitorais, elas eram chamadas inclusive no passado de juntas apuradoras. Como hoje a apuração é toda automática, toda eletrônica, elas perderam algumas funções, mas hoje a principal função delas é justamente expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. As demais funções estão aqui no artigo 40 do Código Eleitoral. Meus amigos, vamos então encerrar esse bloco da Justiça Eleitoral por aqui. Falamos sobre as funções da Justiça Eleitoral, sobre as 4 funções da Justiça Eleitoral e depois tratamos sobre os órgãos da Justiça Eleitoral, os 4 órgãos da Justiça Eleitoral: TSE, Tribunais Regionais Eleitorais, Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais. A gente vai voltar daqui a pouquinho, no 4º bloco dessa aula 1, para tratar de outro tema muito importante de direito eleitoral. Até daqui a pouco. Salve, salve amigos do CPIU, vamos então dar início ao nosso 4º e último bloco da aula 1. Esse bloco a gente vai estudar a divisão geográfica da Justiça Eleitoral e depois o Ministério Público Eleitoral. Meus amigos, como se dá a divisão geográfica da Justiça Eleitoral? Na Justiça Comum, a gente denomina como comarca o território onde o juiz exerce a sua jurisdição. Na Justiça Eleitoral, a divisão interna é um pouquinho diferente, como a gente vai ver agora. Olha só, na Justiça Eleitoral, nesse aspecto, a gente tem a zona eleitoral e a seção eleitoral. A zona eleitoral, ela tem o mesmo significado que a comarca, ou seja, é o território onde o juiz eleitoral exerce a sua jurisdição, tá? Essa área da zona eleitoral ela pode coincidir com a área da comarca ou pode não coincidir com
com a área da comarca. Uma comarca pode abranger mais de uma zona eleitoral. Aqui no município mesmo do Rio de Janeiro, a gente tem várias zonas eleitorais, às vezes dentro de um mesmo bairro tem mais de uma zona eleitoral. E, por outro lado, nos municípios menores, é muito comum também que uma zona eleitoral abranja mais até do que um município, tá? Isso pode acontecer. Então, zona eleitoral é o território onde o juiz eleitoral vai exercer a sua jurisdição. Seção eleitoral representa a menor unidade da divisão judiciária eleitoral. Ela é uma subdivisão de quem? Da zona eleitoral. Então é lá que os eleitores comparecem para votar no dia das eleições. Por outro lado, uma outra forma de você entender a divisão da justiça eleitoral é a circunscrição, que é a divisão do território de acordo com a realização do pleito em disputa. Ou seja, a circunscrição é a divisão do território de acordo com o interesse da disputa. Então, por exemplo, para ficar tudo bem claro aqui, nas eleições municipais, cada município representa uma circunscrição. Nas eleições gerais, ou seja, para governador, deputado, senador, a circunscrição vai ser o quê? Vai ser o estado da federação. E, por fim, nas eleições presidenciais, a circunscrição é todo o território nacional. Então, gente, circunscrição é a divisão do território de acordo com o interesse da disputa eleitoral. Então, essa aqui é a forma que se dá a divisão da justiça eleitoral. Vamos então, meus amigos, sem perder tempo, passar para o próximo tema. Vamos tratar a partir de agora até o final desse bloco sobre o Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral, vocês podem estar pensando, poxa, Bruno, mas o Mais 18 Extreme aqui do CPUT é um curso direcionado para a magistratura. Não interessa. Se você for nessa, você vai se ferrar. Eu não quero que você se ferre nessa prova, em qualquer prova. Então, cai o Ministério Público em prova da magistratura? Cai o Ministério Público em prova da magistratura. Cai o Poder Judiciário Eleitoral? Cai a Justiça Eleitoral na prova do Ministério Público? Também cai. Então, não interessa, você tem que saber o Ministério Público Eleitoral, como ele acontece. Então, ele não poderia ficar fora desse processo eleitoral pela sua própria definição constitucional, né? Ele é um defensor nacional, defensor natural do interesse público e tem um objetivo dentro desse processo eleitoral. O Ministério Público visa que o cidadão possa exercer o sufrágio livremente e que o resultado das urnas coincida com a vontade popular. Esse é o objetivo do Ministério Público Eleitoral dentro do processo eleitoral. Obviamente, uma tutela de interesses suprapartidários, ou seja, o Ministério Público não tem interesse ideológico, interesse partidário em qualquer esfera dentro do processo eleitoral. Então, ele está distante da esfera ideológica dos interesses dos partidos políticos. Quem exerce o MP o Ministério Público Eleitoral? Cabe ao Ministério Público Federal e, residualmente, ao MP dos Estados exercer o Ministério Público Eleitoral. O artigo 72 da Lei Complementar 75 de 93, essa é a lei complementar que você vai encontrar tudo sobre Ministério Público Eleitoral, ele diz o seguinte, que o Ministério Público Eleitoral, que integra o Ministério Público Federal, ou seja, o MP eleitoral, integra o MPF, atua em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Tá? Nos tribunais eleitorais, ou seja, TSE e tribunais regionais eleitorais, o MPF, Ministério Público Federal, ele atua com exclusividade. Nesses tribunais não há atuação de Ministério Público Estadual, tá? Mas na primeira instância, o Ministério Público Estadual é responsável pelo exercício da função eleitoral do Ministério Público, tá? Vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá na Justiça Eleitoral. Vamos começar a estudar por cima, pelo Procurador-Geral Eleitoral. O Procurador-Geral Eleitoral, quem é? Sempre é o Procurador-Geral da República. Em síntese, podemos dizer que cabe ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público em causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. É justamente isso que está aqui no artigo 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. E também
cabe a ele coordenar as atividades do Ministério Público Eleitoral em todo o território nacional. Artigo 73. O Procurador-Geral é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral Eleitoral designará entre os subprocuradores gerais da República o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância até o provimento definitivo. Tá? O artigo 74, parágrafo único diz: além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá também designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem com sua aprovação perante o TSE. Tá? Façam uma remissão desse 74, parágrafo único, para o artigo 18, parágrafo único do Código Eleitoral. Por quê? O Procurador-Geral Eleitoral ele pode designar sim outros membros do MPF para auxiliá-lo, mas esses membros não podem ter assento no TSE, porque o artigo 18, parágrafo único, veda que esses outros membros do MPF tenham assento no Tribunal Superior Eleitoral. Tá? Quais são as funções do PGE, do Procurador-Geral Eleitoral? Primeira, designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado da Federação e Distrito Federal. A gente vai ver daqui a pouco quem é o Procurador Regional Eleitoral. Tá? Acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral Eleitoral, dirimir conflitos de atribuições e requisitar servidores da União e de suas autarquias quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos. Tá? Então, gente, perante o TSE, quem vai atuar é o Procurador-Geral Eleitoral, que por sua vez sempre será o Procurador-Geral da República. Tá? Perante os tribunais regionais eleitorais dos estados e Distrito Federal, que a gente viu no bloco anterior, quem atuará vai ser o Procurador Regional Eleitoral. Ele é designado por quem? Pelo Procurador-Geral Eleitoral. Dentre os procuradores regionais da República, segunda instância, lotados no Estado e no Distrito Federal, ou onde não houver, entre os procuradores da República vitalícios. Meus amigos, é a mesma regra que a gente viu de designação lá da Justiça Federal. Tá? Como é que acontece aqui? Nos estados, como o estado do Rio de Janeiro, onde existe sede da segunda instância da Justiça Federal, existe sede do TRF, segunda região, aqui no Rio de Janeiro, o pré-procurador-geral eleitoral vai ser designado dentre os procuradores regionais da República, que atuam perante o TRF. Porém, nos estados onde não há sede da segunda instância da Justiça Federal, onde não há sede do TRF, no bloco anterior eu citei o exemplo de Santa Catarina, o Procurador-Geral Eleitoral ele vai escolher o pré dentre os procuradores da República vitalícios. Não tem mistério, isso está no artigo 76 da Lei Complementar 75 de 93. Tá? Esse pré tem mandato de 2 anos e pode ser reconduzido uma única vez. Tá? Sua destituição antes do término deste prazo, ele, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, depende de uma aprovação, de uma anuência da maioria do Conselho Superior do Ministério Público. Essas duas regras estão no artigo 76, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 75 de 93. Tá? Quais são as atribuições? Vamos lá. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir no Estado as atividades do setor. Aqui exatamente, né, gente? Falei para vocês que o PGE, Procurador-Geral Eleitoral, atua perante o Tribunal Superior Eleitoral. E os procuradores regionais eleitorais atuam perante os tribunais regionais eleitorais. Não tem mistério, o parágrafo único permite que o Procurador-Geral Eleitoral pode designar por necessidade de serviço outros membros do MPF para oficiar sob a coordenação do pré perante os tribunais regionais eleitorais. Essa regra, ela colide com a regra do artigo 27, parágrafo 4º do Código Eleitoral. Deixa eu ler para vocês o 27, parágrafo 4º. Olha só. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral, podendo os procuradores regionais requisitar
para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público Local, ou seja, do Ministério Público Estadual, não tendo estes assento nas sessões do tribunal. Então, o 77, parágrafo único da Lei Complementar 75 de 93, fala que quem pode auxiliar ao Procurador Regional Eleitoral seriam membros do MPF. Já o 27, parágrafo 4º do Código Eleitoral, ele permite que o Procurador Regional Eleitoral requisite membros do Ministério Público Estadual para lhe auxiliar. Tá? Gente, o que aconteceu aqui? No julgamento do Acórdão 309 de 96, o TSE afirmou expressamente que a Lei Complementar 75 de 93, essa aqui, né, que é uma lei posterior, que é uma lei conflitante posterior, ela revogou o artigo 27 e seus parágrafos do Código Eleitoral. Então, até coloquei aqui a conclusão. Então, por este entendimento, que me parece o mais correto também, o Procurador Regional Eleitoral, ele não pode requisitar membros do Ministério Público Estadual, tá? Ele pode solicitar ao Procurador-Geral Eleitoral que ele designe membros do MPF para oficiar sob a coordenação do PRE. Isso pode acontecer. Então, o 77, parágrafo único, permanece válido, permanece sendo aplicado, ao contrário do 27, parágrafo 4º do Código Eleitoral, que, pela jurisprudência, foi revogado pelo 77, parágrafo único da Lei Complementar 75 de 93. Então, estudamos o Procurador-Geral Eleitoral, os Procuradores Regionais Eleitorais e, por fim, quem é o promotor eleitoral? É aquele que desempenha as funções na primeira instância da Justiça Eleitoral. Aonde que está isso? Artigo 78 da Lei Complementar 75 de 93. Olha só, as funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. Então, vejam só, o promotor eleitoral, apesar de ser um membro do Ministério Público Estadual, ele exerce funções do Ministério Público Federal, tá? Por quê? Por uma delegação da lei, uma delegação legal, não é isso? Ó, as funções do MPF perante os juízes e juntas eleitorais serão exercidas pelo promotor eleitoral. E o 79 complementa, ó, o promotor eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada uma das zonas, tá? Então, gente, perante os tribunais eleitorais, TSE, TRE, as funções eleitorais do Ministério Público são exercidas por membros do MPF, tá? Mas perante juízes e juntas eleitorais, quem exerce é o promotor eleitoral, membro do Ministério Público Estadual, por uma delegação legal, delegação dos artigos 78 e 79 da Lei Complementar 75 de 93, tá? Aqui na resolução CNMP 30 de 2008, existem parâmetros para a indicação e designação de membros do MP para exercer a função eleitoral em primeiro grau, tá? Existem alguns parâmetros que estão estabelecidos, é bom que vocês saibam da existência dessa resolução CNMP 30 de 2008, mas o que eu quero mais que vocês guardem é isso aqui, ó. O Ministério Público, através do promotor eleitoral, ele tem legitimidade para oficiar em todos os processos e procedimentos eleitorais. Essa intervenção do promotor eleitoral pode se dar de duas formas, ou como parte, mas quando o Ministério Público não for parte, ele pode intervir como custos legis, como fiscal da lei, beleza? Tá. Por fim, para essa parte do MP eleitoral, quero dizer para vocês que cabe ao procurador regional eleitoral designar o promotor que atuará perante juízes e zonas eleitorais. Gente, em regra, essa designação feita pelo PRE, ela é precedida de uma indicação do PGJ, ou seja, uma indicação do chefe do parquê estadual. Tá? Normalmente o que acontece é isso, o PGJ indica quem serão os promotores que vão exercer a função eleitoral, vem o procurador regional eleitoral e designa. Tá? Isso é a regra que acontece. No entanto, é importante que fique claro que o procurador regional eleitoral ele não está vinculado à indicação do PGJ.
tá? A designação do promotor eleitoral que vai exercer as funções eleitorais é considerado pela doutrina um ato administrativo simples, ou seja, um ato administrativo que resulta da vontade de um só órgão. Que órgão é esse? Procurador Regional Eleitoral. Então, meus amigos, o Procurador-Geral Eleitoral vai indicar quem? Os Procuradores Regionais Eleitorais. E, ao mesmo tempo, o Procurador Regional Eleitoral vai indicar os promotores eleitorais. É isso, tá? Para finalizar o nosso bloco, esse quarto bloco, e para finalizar essa aula, né, a aula 1, quero falar com vocês rapidamente sobre as vedações e conflitos de atribuição entre membros do MP eleitoral. Primeiro, vedação. Artigo 128, inciso 2, a linha E da Constituição Federal de 88. Gente, muito importante isso. O que aconteceu? A partir da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, ficou expressamente proibida na nossa Constituição o exercício de atividade político-partidária por membros do MP. E aí, não importa se esse membro do MP entrou antes ou depois da Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Atividade político-partidária expressamente proibida na nossa Constituição Federal para os membros do MP. Existem aí duas possibilidades, tá, de como se processa essa proibição. Os membros que entraram depois da Constituição Federal de 88, tá? Quem entrou depois de 1988 no Ministério Público, tá, sofre os efeitos dessa emenda na sua plenitude. Ou seja, caso eles pretendam concorrer a algum cargo público eletivo, quem entrou depois de 88, eu entrei depois de 88, caso eu pretenda concorrer a um cargo público eletivo, eu tenho que me afastar definitivamente do MP para me filiar a um partido político e depois concorrer a um cargo público eletivo, tá? Então, quem entrou depois de 88, ele tem que se afastar definitivamente para concorrer. Quem entrou antes de 88 está assegurado a esses que entraram no MP antes de 88 a opção pelo regime jurídico anterior, que em tese permite a mera licença para concorrer. Aí, caso ele não seja eleito, ele volta normalmente a exercer as funções ministeriais, tá bom? Mas o mais importante aqui que fique claro é que a atividade político-partidária por membros do Ministério Público está proibida expressamente. Isso aconteceu após a promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, tá? Conflitos. Olha só, mesmo Estado. Não existe, obviamente, dentro de um mesmo Estado, um conflito de atribuição entre o pré-procurador regional eleitoral e entre o promotor eleitoral. Por quê? Nesse caso, dentro de um mesmo Estado, vai prevalecer a decisão de quem? Do procurador regional eleitoral, tá? Se for um promotor de um Estado e um pré do outro Estado, vai prevalecer, quem vai decidir vai ser o procurador geral eleitoral. Entre promotores do mesmo Estado, quem decide vai ser o procurador regional eleitoral daquele Estado, tá? E se forem promotores de estados diferentes, promotores eleitorais do Rio de Janeiro e de São Paulo, quem vai decidir vai ser o procurador geral eleitoral. Meus amigos, então a gente vai encerrar por aqui esse quarto bloco da aula 1, a gente encerra aqui também a aula 1, tá? Então, daqui a pouco a gente tem início a aula 2 do nosso curso Mais 18 Extreme. Agradeço demais vocês pela atenção e eu volto daqui a pouquinho dando início ao primeiro bloco da aula 2. Forte abraço e até já!